O quarto cheirava a antisséptico e a dinheiro. Luz fria caía das luminárias como se fosse incumbida de manter segredos no lugar certo, em silêncio, em cortinas fechadas, em prontuários bem assinados. No centro, Julian Blackwell ocupava a cama como uma estátua cara, traços imponentes, pele pálida, os fios do cabelo grudados na testa por uma transpiração que podia ser de febre ou de fingimento. À primeira vista, ninguém duvidaria da gravidade do quadro. À segunda, poucos ousavam olhar nos olhos dos outros. No corredor, vozes se amassavam em conivência. Catherine Blackwell falava com a precisão lenta de quem já havia aprendido que silêncio não é neutralidade, é poder. Damien, primo que sorriu com facilidade onde outros viam ameaça, movia as palavras como peças num tabuleiro que, para ele, deveria ser ganho desde o nascimento. Falavam sobre papéis, sobre conselhos, sobre ajustar pequenas coisas que fariam as assinaturas deslizarem para a linha deles. Falavam de futuro como se o presente fosse uma tragédia a ser descartada. Nora Ellis entrou com a rotina de sempre. Lenço nos cabelos, jaleco ajustado, passos que conheciam cada recanto daquele quarto. Era nisso que ela acreditava, no gesto simples que encostava a palma da mão na testa alheia, no cuidado que respira baixo e se camufla entre os equipamentos. Não era heroína e sabia disso. Era uma mulher que carregava memórias que pesavam mais que seu peso. A irmã que fora negligenciada quando criança, o arrependimento do que não havia sido dito, a promessa silenciosa de nunca mais virar a cara quando algo a tornasse desconfortável. Ela falou com Julian de modo monótono, didático. Estou aqui, Sr. Blackwell. Vou checar seus sinais. O que dizia e o que sentia movimentavam-se em camadas diferentes. A voz era a profissão, o olhar um pente fino. Quando tocou sua mão, encontrou algo mínimo e puro. Uma resistência não de carne, mas de presença. Um tremor? Um sinal? Nora não iria dar nome a isso no início, porque guardar dúvida é proteger-se de decisões precipitadas. Mas a dúvida é um animal esperto. Se alimentada, cresce. Julian tinha motivos para não se mover. Era herdeiro de uma fortuna que transformava palavras em alavancas e sorrisos em contratos. Havia uma história de péssimas expectativas, de cortes frios nos aniversários, de olhares que pesavam como obrigações. No fundo do seu silêncio simulado havia uma escolha tática. Se parecer vulnerável o suficiente, talvez conseguisse observar sem ser visto. Era uma estratégia arriscada, tanto quanto era necessária para alguém que desconfiava até das próprias sombras. Os primeiros dias foram um exercício de camadas. Catherine enviava bilhetes com a precisão de uma relojoeira. Damien fazia-se presente como quem esquece e reaparecia com argumentos forjados para proteger os bens da família. Dr. Langston assava com aquela indiferente benevolência de quem acredita mais na palavra assinada do que na face humana. Ele olhava para Julian como quem olha um dossiê, e para Nora com a tolerância fria daqueles que consideram cuidado como rotina, não como juramento. Nora viu coisas que não devia. Pequenos deslocamentos no regime de visitas, ausências de especialistas que pareciam calculadas, notas de enfermagem que se repetiam demais nas brevidades, caixas de remédios estocadas em lugares onde não deveriam aparecer e, no prontuário, um ajuste que ninguém tocava, numa letra que parecia escolher omissão. Cada deslize era um fio. Costurando-os, Nora sentiu crescer o que não podia calar. Ela começou um registro paralelo, um caderno escondido entre os livros que trazia para ler nas noites de plantão. Escrevia com rabiscos nervosos, descrevia horários, vozes, cheiros. Não era para provar nada ainda, era para organizar uma verdade que poderia, um dia, vir a ser arma. Nos intervalos, lia em voz alta fragmentos de poemas que Julian não podia responder e observava, em silêncio, se aquelas palavras encontravam resposta no corpo imóvel. A família, por sua vez, tinha cuidados que cheiravam a cálculo. Catherine vinha com a leveza de um relógio de luxo, certa, bem vestida e sempre com um sorriso que não atravessava os olhos.
Damien era mais direto. Falava sobre precisar acelerar a transição e, em momentos de frustração, mostrava as garras. Não é pessoal, dizia ele, como se o desespero pudesse ser arredondado por frases feitas. Para Nora, nenhuma palavra nessa família soava vazia. Cada sílaba era curva, e aquela curva tinha direção. Para a propriedade, para o controle, para a exclusão de quem representava um empecilho. Apesar disso, Julian mantinha vigilância. Seus sentidos, mesmo quando pareciam ausentes, trabalhavam silenciosos. À noite, quando o corredor e equipe se rendiam a um descanso mecânico, ele ouviu o som do salto de Catherine na sala de estar, a voz baixa de Damien no telefone, o arrastar de papéis que contavam futuras transferências. Às vezes, a voz se aproximava do quarto e ele sentia um frio que não era físico, era moral, um conhecimento de que estavam decidindo o seu destino sem lhe pedir permissão. Fingir-se morto foi uma escolha que o poupou da visibilidade, mas não da atenção. Ele transformou a passividade aparente em observação. No terceiro dia, enquanto substituía uma bolsa de água morna no travesseiro, Nora notou algo que não encaixava. Um pequeno bilhete, preso entre a lombada de um livro que Margaret, a assistente da família, havia deixado por engano. Era uma folha curta e calculada. Reunião quinta. Ajustes. Não permitir visitas externas. Para quem quisesse ler, era um compasso. Para Nora, era a confirmação de um padrão. A partir dali, a linha que dividia medo e coragem tornou-se tênue. Nora tinha uma regra: não fazer nada que a transformasse em cúmplice. Essa regra vinha de escolhas anteriores, de empregos onde vira negligência ser premiada com silêncio. Ela lembrava-se da irmã menor que morreu por um erro que poderia ter sido evitado, e a lembrança era como ácido. Aquilo não poderia se repetir, nem por omissão, nem por covardia. Foi Nora quem pôs o primeiro sinal de comunicação não verbal em prática. Em uma noite longa, quando o ar parecia não ter mais espaço para respirar, ela enrolou a mão de Julian com um tecido macio. Sussurrou algo simples: pisca se me ouvir. A regra não era técnica, era humana, uma ponte. Ela não ensinou técnicas, ensinou paciência. No início, nada aconteceu. O silêncio parecia absoluto. Então, depois de um minuto que poderia ter sido uma eternidade, um tremor minúsculo percorreu a pálpebra direita de Julian e, por reflexo, Nora prendeu a respiração. Não era um gesto racionalizado, era vida. A partir dali, construíram um alfabeto de gestos que só fazia sentido entre eles. Não era romântico, era toma de consciência. Um leve aperto na mão de Nora significava estou ouvindo. Uma inclinação de sobrancelha, fale mais devagar. Um movimento do polegar, sim. As comunicações eram paz, quase invisíveis para quem não estivesse atento, e isso era vital. Nora precisava manter o seu código longe das vistas da família, que podia transformar mesmo um piscar em justificativa para algo pior. Enquanto isso, a conspiração ganhava corpo fora do quarto. Cassinos legais com nomes de firmas de advocacia, reuniões à noite, promessas de fusões que romperiam o império sentimental de Julian e o tornariam uma lembrança conveniente. Catherine começou a pressionar o conselho com a suavidade da falência emocional. Precisamos agir, pelo bem da empresa. Damien murmurava acordos com homens que olhavam para poucos zeros como solução para qualquer dilema ético. Nora escutava, anotava e por dentro fazia contas que não eram financeiras, eram de justiça. Ela sabia que precisava de provas, não para vingar a si, mas para devolver a voz a um homem que, por vontade própria, havia escolhido ficar mudo para proteger o que ainda restava de verdade. A ideia de um vídeo, de um registro que tornasse audível o que era dito às escondidas, surgiu como plano. Não era uma ideia técnica, era um princípio. Registrar não para punir com ódio, mas para devolver evidência ao que era ocultado por sorrisos. Ela decidiu agir quando, numa manhã cinzenta, ouviu um trecho que não poderia ser deixado em silêncio. Catherine, no pequeno salão reservado ao lado do corredor, falou com Damien, não em murmúrios, mas em uma cadência que buscava resguardo.
Ele não pode continuar no caminho. Se não houver controle, vamos perder os investimentos. Precisamos garantir que os documentos sejam assinados quando tivermos o aval médico. Damian riu, com som frio. Já tenho o contato que precisamos. Ele vai ajudar com o laudo. Não se preocupe. A frase foi arremesso de aquecimento. Para Nora, cada palavra era fogo sobre lenha. Plantio de câmera, plantio de prova. A expressão em si já soava como traição a protocolos, e era. Nora notou a dicotomia. Ela havia jurado cuidar. Ao mesmo tempo, jurara nunca ser conivente com quem enforcava vidas com contratos. A escolha foi feita com a gravidade de quem decide trocar de leito no meio de uma tempestade. Se não houvesse prova, nada impediria que eles calassem a verdade com cheques e assinaturas. Se houvesse prova, talvez fosse possível reverter a linha dos acontecimentos. Ela não plantou nada como em filme, sem detalhes técnicos, sem receitas. Escondeu um pequeno gravador num vaso de flores no canto da sala, prendeu-o com cuidado e o cobriu com folhas secas. Isso seria suficiente? Talvez não. Por isso, dispersou réplicas da memória em lugares que a conveniência humana menos olhava. Uma nota digital enviada ao próprio e-mail em código sutil, um bilhete conosco de horários, conversas anotadas no caderno. Era redundância moral. Se uma peça fosse descoberta, havia outras. No dia em que resolveu testar, seu coração bateu como um tambor mudo. Viu a família se reunir no salão com a naturalidade de quem frequenta um clube. Dr. Langston apareceu com o gesto de quem não quer quebrar acordos. Passou a mão no cabelo como quem passa a mão no problema. A gravação, escondida, funcionou como peça silenciosa da verdade. Captou vozes que não se importavam em quem as escutava. Uma anestesia leve no momento certo e não teremos imprevistos, disse alguém fora de si. Palavras que escorriam para o submundo do implicar. Não era um manual, era uma intenção. Uma conversa que enchia os pares de omissão. A casa de Julian vivia num circuito de gabinetes e salões que cheiravam a madeira polida e duplicidade. Havia um retrato na parede da sala principal. Julian em idade escolar, sorrindo num uniforme que parecia não combinar com a frieza que o cercava agora. Era como se aquele retrato exigisse justiça silenciosa. Nora olhava para ele, lembrava-se por que estava ali. Não para destruir, mas para permitir que a pessoa dentro daquele corpo tivesse chance de escolher seu próprio destino. Julian, por seu lado, o observava. Aquele jogo de espião caseiro não era novidade para alguém que cresceu entre luxos e traições. Haveria um custo, mas havia também a certeza de que, sem ação, seria relegado à estatística, um corpo para decisões dos outros. Ele se comunicava com Nora em gestos e com a firmeza de quem praticou paciência profunda. O acaso lhes deu pequenos milagres. Uma lágrima que desceu e que Nora enxugou. Uma força de vontade que Julian descobriu em não reagir. Cada gesto era treino, cada silêncio era prova. Uma noite, depois de uma discussão particularmente ácida entre Catherine e um parente ausente, Nora conseguiu mais do que esperava. Capturou no gravador uma conversa em que Damian, sem metáforas, sugeria meios de acelerar decisões. A gravação, crua e maligna, soava como confissão. Nora saiu dali com as mãos frias, o caderno escondido debaixo do casaco como um pequeno coração batendo. Ela precisava de um advogado. Isso não era opinião, era precaução. Não que confiasse em todos os papéis, mas em alguém leal a Julian havia de existir. Numa tarde de chuva, enviou uma mensagem cifrada. Não uma ordem, apenas um chamado. Avery Blake apareceu dias depois com uma postura discreta e olhos que não julgaram antes de ouvir. Era o tipo de pessoa que falava pouco e tomava notas com a paciência de quem sabe que justiça pede tempo e evidência. Ao ouvir a história, Avery não prometeu finais. Ponderou riscos, falou de investigações, de necessidade de cadeia de prova. Ele não foi herói, foi profissional. Isso bastou. Enquanto planejava os próximos passos, Nora viveu pequenas e íntimas vitórias. Conseguiu que um especialista visse Julian por 5 minutos,
Não o bastante para interferir no plano da família, mas o suficiente para que um semblante médico registrasse o que poderia vir a ser interpretado como melhora. Esse pequeno deslize permitiu que alguns documentos fossem revisados e, mais importante, permitiu que o mundo acreditasse por um momento que Julian poderia estar recuperando-se naturalmente. Havia um preço pessoal em tudo isso. Amigos próximos começaram a olhar Nora com desconfiança. Uma enfermeira que passava mais tempo no turno noturno e menos tempo nas redes sociais começava a levantar suspeitas. Uma colega, Marta, perguntou diretamente: "Você tem certeza do que está fazendo?" Nora respondeu com a voz de quem conhece o próprio coração: "Tenho. E se eu estiver errada, então serei julgada pelo que tentei salvar." Não era prepotência, era necessidade. Dentro do quarto, pequenos episódios de resposta continuavam a acontecer. Julian, numa tarde de sol que invadia só um canto da cortina, conseguiu apertar de leve a mão de Nora quando ela recitou versos de um poeta que não tinha graça em nenhum lugar senão naquele instante. O aperto foi curto, quase imperceptível, mas foi suficiente para inundar Nora com algo que não era apenas dever, era humanidade. Ela viu nele não o papel de herdeiro, e sim um homem que havia decidido pagar um preço para aprender quais faces lhe eram leais. No entanto, quanto mais provas Nora reunia, mais perigo sentia rondar. Houve um incidente que a deixou em alerta. Um relógio desaparecera do bolso de um auxiliar. Um e-mail importante sumira do servidor. Um segurança fora realocado. Pequenas peças que indicavam que alguém na estrutura queria limpar rastros. A rede que mantinha a família protegida era complexa e antiga. Encontrar uma falha ali exigia paciência, coragem e um pouco de sorte. No ápice de uma noite, quando a lua parecia raspar o vidro da janela, Nora ouviu no corredor o som de passos que não deviam estar ali. Olhou para Julian, que respirava com a falsa regularidade de um homem que aprendia a calar-se. Ela deslizou até a porta e, do outro lado, pegou uma conversa que faria o coração de qualquer pessoa mais frágil bater mais forte. Catherine e Damian arquitetavam uma transferência temporária de Julian para uma clínica fora da cidade, onde laudos poderiam ser manipulados mais à vontade. Seria uma saída limpa, seria um sussurro final. Ela voltou ao quarto com os olhos cheios de determinação. Aquele plano significava que a janela de oportunidade seria fechada, a estrada de provas seria entupida por burocracia e silêncio. Foi então que Julian, em um gesto que havia treinado para ser discreto, deixou cair um pedaço de papel dentro da manga do cobertor, um bilhete com 2 caracteres escritos de maneira torta, quase infantil: não. Para Nora, a palavra foi como um estalo elétrico. Entendeu naquele momento que não era apenas protetora, nem apenas testemunha, era aliada, e que, como aliada, tinha de escolher a próxima jogada com a clareza de quem sabe que a vida de alguém é mais que herança. A primeira ação concreta que tomaram foi simples e calculada. Nora pediu uma folga programada por motivos pessoais. Na verdade, ela ficou, mas com outro sentido. Observou a movimentação no corredor com atenção duplicada. Reparou que Damian, naquela noite, não levou seu paletó para casa. Ficou. Em seus bolsos, ela descobriu algo que não esperava. Um bilhete pequeno, onde estavam listadas horas e nomes de contatos. Não havia instruções técnicas, mas havia a intenção. Era a confirmação de que conversas não eram apenas palavras, eram planos. Naquela madrugada, enquanto a cidade fora do hospital dormia, Nora e Julian trocaram o que poderia ser chamado de estratégia. Não havia romance ali, nem tolerância para o risco emocional. Havia acordo. Ela, a guardiã da evidência. Ele, o observador que pretendia reaparecer no tempo certo. O pacto foi silencioso, firmado em gestos e olhares que pesavam mais que contratos. Mas ações têm consequências. Ao plantar o gravador, Nora colocou-se numa posição que poderia custar sua carreira. Ao manter um registro paralelo, assumiu risco. Era uma aposta ética. E a aposta precisava de testemunhas confiáveis.
Avery ainda era uma carta a ser jogada com cautela. A próxima jogada exigiria exposição calculada. Reunir testemunhas, proteger as evidências, criar um caminho que levasse as vozes registradas a pessoas que poderiam agir, sem estar na folha de pagamento da família Blackwell. O quarto, que começava frio como mármore, agora tornava-se palco de pequenos incêndios de humanidade. Sussurros durante a madrugada, leituras em voz baixa, o toque constante de uma mão que aceitava ser apertada. Julian havia escolhido abrir um círculo minúsculo de confiança. Nora havia aceitado. Entre ambos, havia um puzzle que não pedia beijos nem votos, pedia silêncio estratégico e coragem para transformar medo em prova. Foi numa noite de chuva, com as luzes do hospital tremendo como se lutassem para permanecer acesas, que a primeira grande rachadura apareceu. Catherine entrou às pressas, com ar de quem não pode esperar. Damien a acompanhava, a palavra agora sobrando nos olhos. Havia um acordo com o médico de fora, uma forma de acelerar processos. Nora prendeu a respiração e fingiu ter ouvido algo errado, como se a audição humana fosse falha. Mas, do outro lado da porta coletiva, o gravador captou tudo. A partir daquele momento, nada era mais simples. A evidência estava ali, quente como um metal recém-forjado, e a vida de quem a segurava se elevava a um plano de decisão. Ir adiante e arriscar tudo, ou recuar e permitir que a máquina do silêncio continuasse seu curso. Nora tocou no papel do caderno, sentiu a caneta e foi até a janela para olhar a cidade que não dormia. Lá fora, carros cortavam a neblina. Para ela, aquela paisagem não era só urbano, era mapa de possibilidades. Julian, do leito onde fingia passividade, observava. Ele sabia que a exposição pública tinha preço. Mesmo assim, quando Nora, com as mãos trêmulas, tocou o seu dedo e perguntou em sinais se ele queria avançar, Julian apertou. Era uma confirmação que ecoou no quarto como martelo. Ele tinha ouvido tudo. Ele queria respostas e queria justiça da forma que as grandes empresas entendem, com evidência inegável. Ainda assim, a tensão maior estava por vir. Expor uma família poderosa significava acionar uma máquina que reagia com duas armas, a judicial e a reputacional. Haveria processos, afastamentos e, quem sabe, boatos que tentariam desqualificar a própria voz de Nora. A estratégia passou a incluir a proteção da enfermeira. Avery poderia ser o caminho, mas era preciso ter provas irrefutáveis. A gravação no vaso não bastaria sozinha, mas era o começo. Nora sabia disso, e foi isso que a manteve acordada por horas, olhando para o teto como se de lá viesse a solução. Na escuridão, Julian falou pela primeira vez num sussurro que não era som, era presença. Se sairmos, saímos juntos. Nora entendeu como promessa de parceria humana, não como pacto romântico. Era a aliança que se firma em combate contra a injustiça. Ele tinha um plano para quando voltasse a andar e a falar em público. Ela tinha um plano para quando precisasse de um lugar seguro para falar. Não havia pressa para o futuro, apenas um mapa. Quando a manhã amanheceu cinzenta e a movimentação do hospital reiniciou seu fluxo, Nora fez algo que raramente fazia. Sorriu. Como quem aceita que a escolha, por mais arriscada, era necessária. Segurou o caderno, ajeitou o jaleco e entrou no turno com a aparência de quem atendia à rotina. Lá fora, Catherine reunia-o sob o pretexto de estratégias familiares. Lá dentro, Nora sabia que a realidade seria outra. Aquela reunião poderia ser a chance da família blindar decisões, ou poderia ser a abertura para que a verdade, finalmente, entrasse na luz. Ela deixou o gravador no vaso, como se o objeto fosse um animal adormecido. A cada passo que a vida a levava, a cada encontro entre Catherine e Damien, a cada palavra dita sem pudor, o gravador preenchia-se de intenções. Era um pequeno testemunho sonoro. Nora precisava agora apenas de uma outra coisa: tempo. E o tempo começou a escorrer. Damien recebeu uma ligação que o fez alugar um carro às pressas. Catherine enviou um e-mail pedindo que o conselho antecipasse a votação. Dr. Langston preparou um parecer que parecia neutro, mas que cheirava a condescendência. Havia pressa, havia uma linha tênue entre a pressa e a precipitação.
Nora sentiu que o momento da decisão aproximava-se como onda que ameaça quebrar contra um rochedo. Num desses instantes de alta tensão, um visitante inesperado apareceu no corredor. Avery Blake, com um casaco escuro, expressão contida. Ele entrou no quarto, olhou para Julian como se reconhecesse nele uma vontade que ia além de riqueza. Sem muitos formalismos, Avery ouviu a história de Nora, ouviu as anotações, ouviu as gravações iniciais. Não prometeu milagres, mas disse uma frase que ficou com Nora por dias. Se nós movermos isso para o tribunal público, precisamos cuidar das pessoas no caminho. Tradução: ninguém seria exposto sem que havendo um plano de proteção. Enquanto conversavam, o hospital mantinha seu fluxo de ar e passos. Nada parecia fora do comum para o mundo exterior. Mas, na verdade, uma operação miúda acontecia. A montagem de uma defesa que era também denúncia, uma arma contra o silêncio. Uma escolha entre continuar a pagar o preço de vigiar a indiferença ou buscar a luz, que pode queimar ou curar. Aquela foi a primeira manhã em que Nora sentiu de modo concreto que a farsa não era apenas a suspensão de Julian no leito, mas um jogo antigo de poder que buscava ser normalizado. Era a sensação de que tinham tocado uma ferida que a família protegia com luvas de veludo. E quando Nora voltou ao quarto, encontrou um bilhete novo dentro da manga do cobertor. Sei que ouviu. Confio. Era a confirmação tácita de Julian de que aquilo não era uma performance vã. Os dias seguintes viraram um mosaico de procedimentos pequenos e decisões grandes. Nora continuou a assistir, a anotar, a plantar pequenos rastros que podiam ser resgatados. Avery fez ligações discretas. Julian, por sua vez, continuou a cumprir seu papel, quieto, mas atento. A dinâmica entre eles crescia em cumplicidade, mas mantinha limites claros. Havia um respeito pela linha que separava cuidado de conivência, e ambos sabiam que atravessá-la significaria a perda de algo maior que um emprego ou um título. Mas a verdade tem força própria. Um bilhete esquecido, uma voz que se eleva sem perceber que o microfone estava ali, um telefone colocado sem bloqueio, pequenas falhas humanas que tornam-se portas para o inesperado. Nora sabia disso. Por isso, quando as luzes do corredor se apagaram numa noite de alerta e ela viu pela fresta da porta que Damien segurava um envelope com papéis rotulados com termos que indicavam transferência imediata, sua mão procurou o gravador como se buscasse salvação. Ela apertou o botão sem pensar na técnica, registrou a conversa. O som do riso de Catherine no fundo parecia o último deleite antes de um banquete de silêncio. Damien brincou sobre acelerar o processo e falou nomes com a leveza de quem contrata seguros. Cada palavra caiu no gravador como testemunha. O próximo movimento exigia coragem. Eram necessárias testemunhas adicionais fora daquela casa, pessoas que não estariam à venda por um bom contrato. Nora pensou numa lista de nomes. Ex-funcionários, seguranças que haviam visto demais, um jornalista local que havia feito matérias sobre poder e responsabilidade. Mas cada tentativa acarretava risco. Alguém poderia alertar a família, ou pior, desconfiar de que havia um plano em marcha. Por isso, trabalharam de modo silencioso, com a precisão de quem costura uma peça sem que o cliente anote. Enquanto a teia se armava, Julian teve um episódio que ninguém veria se não fosse pela vigilância atenta de Nora. Uma pequena contração nos dedos, seguida de um suspiro que mais parecia uma tentativa de puxar para si o ar do mundo. Ela respondeu com calma, não com pressa, e o sinal entre eles foi claro: não sou um objeto, sou testemunha. Não era um drogue de heroísmo, era um reconhecimento de humanidade. Naquele ponto, a história estava longe de terminar. Havia passos a dar, evidências a consolidar, aliados a proteger. A família continuava a mover as peças como quem mexe num tabuleiro onde as regras são escritas em segredo. Mas a sombra estava sendo iluminada, pouco a pouco. E assim, quando Nora deixou o quarto naquela manhã para pegar uma xícara de café que mal tocou, sentiu que algo maior do que ela havia começado a acontecer. O gravador no vaso, as anotações escondidas, a promessa silenciosa entre enfermeira e paciente e a mão firme do advogado, tudo conspirava para transformar sussurros em prova. No corredor, Catherine ajustou uma joia com tranquilidade. Para ela, o mundo era cálculo e aparência. Para Nora, o mundo era decisão. E entre cálculo e decisão, a verdade lentamente encontrava caminhos para emergir.
A próxima reunião do conselho estava marcada para a tarde. Damian, com sua expressão de quem comeu sola de sapato em religião de ambição, ia até lá com a confiança de quem já havia traçado cenários. Nora sabia que seria uma tarde decisiva. Podia ser o momento em que tudo se consolidava a favor de quem tinha poder, ou o instante em que a verdade explodia como vidro sob pressão, cortando e iluminando ao mesmo tempo. Ela voltou ao quarto e fechou a cortina por um instante, como quem faz silêncio antes de um discurso. Julian estava ali, imóvel, mas o brilho nos olhos, quando ela inclinou-se para perto, era alerta, uma lupinha de atenção sobre o mundo. Eles não precisaram falar. O plano estava traçado em olhares. Havia risco, havia medo, havia também uma coisa que não se mede nem em contratos, a convicção de que, às vezes, a única forma de salvar alguém é impedir que a ganância o transforme em um espantalho que protege campos alheios. Quando a porta se abriu para que a reunião do conselho começasse, Nora deu um último olhar. O gravador, o caderno, o advogado, o plano, tudo estava ali, frágil como vidro, forte como verdade. Do lado de fora, passos apressados. Do lado de dentro, corações que se alinhavam em volta de uma vontade: não deixar que a farsa se tornasse definitivo. E naquele silêncio que antecede a tempestade, Nora entende que agora nada mais será como antes. A porta da sala de reuniões rangiu apenas um suspiro quando se abriu. O ar ali dentro tinha o peso de juras e contratos. As cadeiras, o brilho do verniz, refletiam faces que acreditavam ter comprado mesmo a própria verdade. Catherine ocupava a cabeceira como se fosse o trono de madeira de quem nunca pensou em perder o trono. Damian, por sua vez, alternava entre confiança e impaciência, como um ator que se vê prestes a colher aplausos que já havia pago. Do lado de fora, o pequeno grupo que apoiava Julian, alguns funcionários, 2 velhos amigos e Nora disfarçada entre eles, esperava com o silêncio de quem carrega uma peça frágil na mão. Avery Blake veio acompanhado de um advogado júnior e de um clínico neutro, um especialista que não era do círculo dos Blackwell. Ele circulou com a tranquilidade de quem sabe que provas bem organizadas valem mais que gritos no microfone. Nos bolsos, documentos discretos e backups de áudio. Na mente, uma estratégia para transformar sussurros em fato público. Antes de entrar na sala, Nora ficou a um passo da abertura da porta. O corredor tinha o cheiro familiar de antisséptico, mas havia ali também um cheiro novo, café que queimava nas xícaras nervosas e uma tensão elétrica que fazia o cabelo de Nora se arrepiar. Ela ajeitou o jaleco mentalmente, não o físico. Havia uma linha entre quem era enfermeira e quem agora era testemunha. Respirou fundo. Não cabia volta. Quando a reunião começou, as palavras iniciais de Catherine foram medidas e suaves, como se o mundo pudesse ser domado por tom de voz. Precisamos alinhar assuntos de governança. A estabilidade da companhia está acima de qualquer drama pessoal. Membros do conselho assentiram com aquela reverência que costuma acompanhar poder acostumado a se autorregular. Avery solicitou a palavra com calma. Pediu 5 minutos, nada mais, para apresentar informações de relevância para o conselho e para a continuidade dos negócios. Catherine arqueou uma sobrancelha, impaciente. Temos prazos, ela murmurou, a faca escondida no decoro. Avery, porém, exibia a tranquilidade de quem já sabia onde pisar. Antes do que a sala esperava, a porta lateral se abriu e algo rompeu a formalidade. Julian entrou apoiado por um clínico e por um assistente escolhido. Não era um gesto teatral, era calculado. O corredor liberara um homem que, alguns dias antes, fora um cadáver conveniente. O sussurro foi como vento num pano fino. Gente se virou, olhares se ajustaram. Havia surpresa, mais do que escândalo imediato. Alguns rostos ficaram pálidos, outros mostraram uma surpresa inconveniente, como se um espelho lhe mostrasse uma verdade que não quisera ver. Julian caminhou com a solenidade de quem recalcula passos após um longo inverno. Não era uma recuperação imediata, não haveria cena de super-homem, mas havia firmeza. Seus olhos cruzaram com o de Nora por um segundo longo e sem palavras. Havia ali um acordo selado por dias de pequenas batalhas. Ele reaparecia para a verdade ser dita em público. Ela, por sua vez, receberia segurança para testemunhar.
Avery segurou um tablet e, com a voz limpa, disse: Senhores e senhoras, esta reunião será interrompida por um momento. Temos algo que acredito ser de interesse de todos. Na mesa, membros do conselho trocaram olhares. Catherine tentou retomar o controle. Se isto é mais um espetáculo, Avery cortou, lacônico. Não é espetáculo, é evidência. E tocou o play. O som que saiu do aparelho foi prosaico e letal. Vozes, risos soltos, referências a facilidades e ajustes. Havia na gravação uma naturalidade aterradora, a forma como pessoas ricas conversam quando acreditam que o mundo lhes pertence. As frases não explicavam técnicas, explicavam intenções. Comentários sobre acelerar e palavras que equivaleriam a remover obstáculos caíram como tijolos sobre o verniz polido da sala. Para Julian, o efeito foi paradoxal. Ele escutava o que ouvira dias antes, agora convertido em objeto, em prova. Para Catherine, era um deslize que queimava. Damien, cujo sorriso se desfazia, tentou se levantar. Isso é ilegal, começou ele, com voz que buscava autoridade. Avery o interrompeu de novo, firme. Não estamos aqui para discutir ilegalidade. Estamos aqui para avaliar fatos. Estas gravações foram entregues a quem de direito. Há testemunhas e registros que as corroboram. Uma cópia do arquivo foi encaminhada para o computador do conselho. Avery explicou, sem cair em tecnicismos, que haveria uma investigação formal e que, por ora, os termos da votação seriam suspensos. Catherine engoliu algo que não era saliva. Em seu rosto, a máscara que usara para comandar os negócios tremeu por um instante. Quem forneceu essas gravações? Perguntou, tentando um tom que soasse neutro. Nora, sentindo o corpo reagir, permaneceu imóvel. Não era momento de exposição pessoal. Avery respondeu: testemunha ocular e gravações foram entregues à nossa equipe, que conferiu sua autenticidade preliminar. Há comunicações que ligam alguns indivíduos a práticas de manipulação da condição médica do paciente. A sala então respirou num conjunto que cheirava a incredulidade. A primeira reação veio em murmúrios, seguida de apelos por calma. Alguns conselheiros, mais velhos e habituados a limpezas internas, pediram tempo para analisar. Outros, sacudidos por moral e imagem pública, já pensavam em afastamentos imediatos. A discussão descambou para a necessidade de transparência e preservação institucional. Alguém sugeriu chamar a imprensa, outro pediu cautela. Diante do impasse, a Secretaria do Conselho anunciou que o Conselho deliberaria sobre medidas provisórias enquanto a investigação correria compulsoriamente. Do lado de fora, celulares vibraram. O hospital, que até poucas horas antes fora o lugar onde decisões de uma família se transformavam em ruína alheia, transformou-se agora em palco de um caso que, por sua simplicidade moral, incendiaria interesses. Repórteres começavam a chegar. A notícia havia vazado como água por uma fresta. Em minutos, o lobby enchera-se de vozes, flashes e perguntas que não pediam respostas, pediam apenas confirmação do que já se suspeitava. Nos dias que seguiram, a casa dos Blackwell não foi a mesma. Investigadores procuraram documentos. Membros do conselho se afastaram cautelosamente. Catherine e Damien viram seu poder diluir-se em procedimentos e possíveis litígios. Não houve preço imediato, nem veredito súbito. Havia, sim, o começo de um processo que poderia desmanter o edifício pelo qual tanto haviam lutado. E, talvez maior que isso, havia a vitória humana. A verdade ali colocada em som não podia ser ignorada. A imprensa, com sua pressa característica, reutilizou trechos do áudio e imagens do dia em que Julian reaparecera. Alguns veículos foram cautelosos, outros vorazes. Havia matérias que indagavam sobre a ética médica, outras sobre a dinâmica familiar do poder. Entre reportagens e op-eds surgiram vozes de colegas de Nora que aplaudiram sua coragem. Nasceram também acusações rasteiras de quem desejava atribuir à enfermeira uma ambição pessoal. Avery permanece como barreira profissional. Com diligência, ele orientou que o processo seguisse pelo caminho institucional, preservando testemunhas e evitando a exposição desnecessária. A investigação, quando aberta oficialmente, trouxe à tona detalhes adicionais que confirmavam a existência de um arranjo que buscava privar Julian de sua capacidade de decidir.
E-mails, mensagens e registros bancários, peças que, combinadas, desenhavam um mapa de interesses, foram auditados. Dr. Langston, cuja postura até então fora morna e condescendente, enfrentou questionamento sobre omissão. Não houve sentenças naquele momento. Havia, antes, uma sequência de medidas administrativas que reduziriam sua influência clínica, e isso já era significativo. Enquanto o mundo externo girava em tribunal de opinião, Julian iniciou um processo diferente, o de reaprender a viver. Reaprender não como metáfora, mas como trilha de passos efetivos. As manhãs passaram a ser preenchidas por exercícios sob supervisão profissional, por sessões em que a fala reaparecia como tentativa, fragmentária e fragilizada, e por leituras que alimentavam sua cabeça com a visão de que a vida podia ter sentido sem o carimbo da propriedade. Nora, por sua parte, afastou-se oficialmente do cuidado direto, uma decisão prudente e ética que deixava claro o comprometimento com os protocolos. O vínculo que crescia entre ambos ganhou então outra geografia. Eles conversavam em corredores, em cafés fora do hospital, em encontros que não tinham o peso hierárquico do lenço e do jaleco. Esses encontros foram onde o humano se reaproximou do humano, conversas sobre medos e expectativas, sobre a sensação de sentir-se traído por aqueles que deveriam amar, sobre o desejo de transformar dor em algo que sirva aos outros. Julian falava pouco no começo, seus olhos, porém, diziam muito. Ele reconhecia que havia feito escolhas árduas para sobreviver ao jogo da família. Nora, de sua parte, confessava noites de culpa e de alívio, a ambivalência de quem sabia que agira certa e ao mesmo tempo se expunha. O romance, quando brotou, foi lento e paciente. Não foi um roteiro de filmes onde o olhar acende fogos. Foi uma compatibilidade que se reconheceu nas cicatrizes. Eles esperaram pelo momento em que Julian já não dependia de Nora para cuidados clínicos. Houve um corte temporal claro. Nora deixou seu emprego no hospital, tornou-se consultora voluntária em medidas de proteção a pacientes, e Julian recebeu alta para um período de reabilitação domiciliar intensiva, acompanhado por uma equipe diversa que não incluía mais Nora como responsável direto. Só então, em uma tarde já de primavera, permitiram que suas mãos se encontrassem sem o sinal de dever em volta. A fundação que nasceu desse terremoto pessoal teve um começo humilde e feroz. Julian, que antes construíra impérios, quis agora construir uma defesa. Com recursos inicialmente destinados a reparar danos e a criar mecanismos de suporte, recrutou profissionais dispostos a criar protocolos de proteção a pacientes em situação de vulnerabilidade e a oferecer suporte a denunciantes dentro de hospitais e instituições de saúde. Nora participou desde o planejamento, não mais como funcionária subalterna, mas como diretora executiva de um projeto que carregava seu nome nas primeiras linhas do estatuto. Havia nas reuniões iniciais o cheiro de café e sobreposição de mapas, relatórios e depoimentos de pessoas que testemunharam negligência ou pressões institucionais. Construir algo que evitasse que outra pessoa se sentisse sozinha foi motivo de noites sem sono. A Fundação, não por vontade de tribunais, mas por convicção, também lançou um pequeno programa de bolsas para a formação de enfermeiros e profissionais de saúde em ética e proteção. Seus programas ofereciam mentoria e linhas de apoio anônimas para quem presenciasse irregularidades. A mensagem era simples. Ninguém mais deveria ter de escolher entre emprego e consciência. Foram tempos de custo e de ganho. A imprensa trouxe novas histórias de eficácia da Fundação. Outras vozes contestaram a possibilidade de que dinheiro e poder pudessem realmente reparar danos. Havia processos em curso contra Catherine e Damien, investigações administrativas que poderiam levar a afastamentos e sanções. Dr. Langston, por sua vez, teve que responder por omissão institucional. Seu destino profissional mudou e, com isso, o hospital também iniciou uma revisão de práticas. Julian não voltou a ser o mesmo que era antes. Havia na sua recuperação uma doçura que veio da perda e da reconquista. Ele aprendeu a dialogar com as mãos, com gestos que antes lhe eram inúteis. Aprendeu a ouvir quem antes não recebia voz e a perceber que poder não se mede em zeros, mas em responsabilidade.
Em conversas tardias com Nora, reconheceu com humildade erros de juventude e de família que o moldaram. Ela, por sua vez, descobriu no amor um lugar de calma que não exigia bravura pública, mas verdade diária. Houve alturas de tensão quando, ao verão seguinte, notícias de acordos judiciais começaram a surgir. Algumas transações que pareciam claras foram contestadas. Testemunhas surgiram com relatos que corroboravam o padrão de manipulação. A defesa de Catherine e Damien tentou, em vários momentos, a tática de desgastar a narrativa de Nora, de questionar sua imparcialidade, de sugerir que ambição e desejo por fama motivaram suas ações. Mas a soma da gravação, das mensagens e do testemunho de funcionários que, finalmente, decidiram falar, compôs uma teia difícil de desfiar. A sociedade, que desde o início mostrou-se cética com a banalização do ouro, inclinou-se à proteção das vítimas. A transformação maior, no entanto, não aconteceu somente nas cortes ou nos conselhos. A fundação cresceu em impacto. Um relatório divulgou que, em 6 meses, havia recebido centenas de ligações de profissionais em conflito, de pacientes com suspeita de má conduta e de famílias que buscavam orientação. As ações da Fundação ajudaram a instaurar protocolos de proteção, e o que começou como um remendo tornou-se semente para práticas institucionais. Hospitais passaram a instituir linhas independentes de denúncia, conselhos de ética se abriram a revisões externas. Enquanto isso, a vida particular de Julian e Nora tomou forma longe das manchetes. Houveram encontros em pequenos cafés, caminhadas ao pôr do sol por ruas que Julian antes atravessara distraidamente, e momentos de leveza em que rir era um ato revolucionário. Eles aprenderam a cozinhar juntos e descobriram que o simples fato de dividir um prato era tão significativo quanto qualquer contrato. O noivado aconteceu numa manhã onde a cidade acordou com chuva fina. Julian, agora com a voz firme, fez um discurso sincero e sem pompa. Nora aceitou, sem palco, apenas com a certeza de que aquilo era fruto de escolha e não de necessidade. No dia da inauguração do centro piloto da Fundação, a paleta de cores não foi a do branco hospitalar, mas tons de madeira, verde e luz dourada que transformaram a atmosfera, sinal visual de uma mudança de fase. Havia exatos 500 metros quadrados de salas destinadas à escuta, ao acolhimento e a treinamento. Jovens enfermeiros, alguns dos quais haviam escutado a história de Nora e tinham vergonha por não terem agido antes, vieram ouvir e colaborar. O centro oferecia desde apoio psicológico à orientação jurídica inicial. Era menos um monumento e mais um instrumento. Na cerimônia de abertura, Julian fez um discurso em que não buscou atenção para si. Falou das pessoas invisíveis, das decisões pequenas que salvam vidas e do preço da verdade. Nora, sentada ao lado dele, segurou a mão como quem sustenta a própria esperança. Quando as portas foram abertas ao público, pessoas que haviam passado por situações difíceis entraram e choraram. Havia, naquele choro, a mistura agridoce de perda e reparação. A Fundação não apagava o que fora feito, oferecia, isso sim, caminhos para que outros não mais se sentissem desamparados. O epílogo, que se escreveu ao longo de meses, trouxe consequências diversas. Catherine e Damien enfrentaram processos prolongados. Sem prometer cenários simplistas, pode-se dizer que o poder que tinham foi reduzido e que suas decisões seriam revistas judicialmente. Dr. Langston teve que responder por sua conduta, e o hospital, pressionado pela opinião pública, reestruturou seu conselho de ética. Mais importante, porém, foi a mudança cultural. Histórias de denúncia receberam agora um canal seguro, e a coragem de uma enfermeira passou a ser exemplo. Um ano depois do dia em que a verdade saiu do vaso escondido e entrou na luz, Julian e Nora casaram-se em cerimônia íntima, sem ostentação, com família próxima e amigos que permaneceram leais. A igreja era pequena, o sol atravessava vitrais antigos e espalhava tons quentes sobre os rostos. No fim da cerimônia, em vez de discursos longos, houve palavras curtas e sinceras. "Obrigada por ter acreditado", disse Nora. "Obrigada por ter me escutado", respondeu Julian. Eles prometeram não um mundo perfeito, mas fidelidade a uma verdade que exige coragem.
Naquele mesmo ano, o centro que abriram atendeu centenas de pessoas. A fundação publicou seu primeiro relatório de impacto com dados que não só mediam números, mas contavam histórias de vidas que haviam encontrado suporte, de profissionais que agora sabiam como denunciar e de pacientes que receberam assistência. Nora voltou, por vontade própria, a ministrar oficinas em faculdades de enfermagem, não como ex-funcionária do hospital que fora palco da farsa, mas como educadora que transformou sua experiência em aprendizado coletivo. O último quadro desta história culmina em uma manhã clara, na varanda do centro, onde Julian e Nora assistem a jovens completar um curso de proteção ao paciente. Há sorrisos tímidos, olhares esperançosos e a certeza de que pequenas ações, tomadas por pessoas comuns, conseguem mudar o curso de muitos destinos. Nora olha para Julian e em seus olhos há a memória das noites escuras, do gravador no vaso, da confissão, não de palavras, mas de coragem, que fez a diferença. Julian, por sua vez, olha para ela com uma gratidão que não cabe em discursos. Eles aprenderam que o poder mais difícil de conquistar é o da integridade e que ele vale mais do que qualquer herança. Se esta história lhe tocou, curta e compartilhe com alguém que acredita que coragem e verdade ainda podem produzir justiça. E se quiser ver mais histórias que misturam choque, ternura e mudança, inscreva-se e ative as notificações. Uma história pode inspirar outra. No fim, quando as luzes baixaram sobre a inauguração do centro, havia uma sensação clara. A farsa fora exposta, a confissão ecoara e a vida continuara, mais humana, mais complexa, mais inteira. A justiça percorrera seus trâmites, a reparação ocupou espaços, e o amor, nascido das cinzas da traição, transformou-se em um projeto que abraçava outros. Não foi um conto de redenção fácil, foi sim a prova de que, quando alguém decide não fechar os olhos, o mundo pode, pouco a pouco, tornar-se mais correto. E foi esse fio de coragem, um gravador escondido, um caderno rabiscado, um aperto de mão quase imperceptível que mudou tudo.